Gratidão mais uma vez pela oportunidade do trabalho e principalmente do grande aprendizado, né? Estamos nessa escola justamente para isso, para angariar recursos para que possamos evoluir. Então vamos elevar nossos pensamentos, mentalizar o nosso grande mestre Jesus e pedir para que nessa noite, Senhor, sejamos tocados em nossos corações pela tua misericórdia, pelo teu amor, para que assim possamos seguir firme na nossa caminhada, sempre lembrando que doamos para a vida o que a vida doa para nós. Então, se a vida doa tudo de bom para nós, devemos doar tudo de bom para a vida. E cada irmão que cruza o nosso caminho possa ser motivo de esperança, de fé, onde podemos trabalhar dentro de nós o verdadeiro amor. Segundo o nosso mestre, quando ele diz, ama o teu próximo, é o que precisamos entender, precisamos nos amar para aprender a amar os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Certa vez um homem, ele precisava se locomover de uma cidade para outra. E ele tinha dois recursos, rodovia ou hidrovia. A rodovia estava congestionada, tinha obras, acidentes tal, e o percurso ali que ele precisava realizar seria em torno aí de 3, 4 horas mais ou menos. E ele tinha uma certa urgência no compromisso. Então ele optou pela hidrovia. Ele se aproxima do portinho que existia perto da cidade, conversa com o barqueiro, fecha um preço e ele explica, olha, eu preciso que o senhor me leve só, porque se for esperar outras pessoas vai me atrasar. O barqueiro entendeu, tal, fecha um valor e vamos embora. Começaram a viagem. Em um certo ponto ele começa a puxar um assunto, uma conversa com o barqueiro, ele queria conversar. Então ele pergunta para o barqueiro assim, o senhor conhece de botânica? E o barqueiro humildemente diz, não senhor, eu não conheço nada de botânica. Aí ele explica, bom, botânica é a ciência que estuda as plantas. E aí ele reitera, que pena, o senhor perdeu parte da sua vida. Aí o barqueiro não entendeu, ficou calado, seguiram mais adiante e mais uma vez ele puxa um assunto e pergunta para o barqueiro, o senhor conhece de astronomia? E o barqueiro mais uma vez diz, não senhor, não sei nem o que é astronomia. E aí ele reitera, é a ciência que estuda os astros, o universo. E aí mais uma vez ele acrescenta, que pena, o senhor perdeu parte da sua vida. O barqueiro baixou a cabeça, não estava entendendo o que aquela pessoa queria com ele. Aí mais adiante ele pergunta de novo, o senhor conhece de química? E o barqueiro, não senhor, não conheço de química. Então ele diz, é a ciência que estuda a matéria e a sua composição. Que pena, o senhor perdeu parte da sua vida. O barqueiro já estava ficando intrigado, o que esse cara quer comigo, né? Mas continuou, segue a viagem. Lá na frente, mais uma vez ele pergunta, o senhor conhece de física? E o barqueiro, não, meu senhor, não conheço de física. Então ele diz, é a ciência que estuda a matéria, o espaço, o tempo. E aí vai perguntou de astrologia, física quântica, biologia, geociência, e vai. E o barqueiro sempre dando a mesma resposta, e ele falando, que pena, o senhor perdeu parte da sua vida. Num certo ponto, vinha uma embarcação de encontro, né? Era via mão dupla, a embarcação vinha, só que era uma embarcação bem maior, né? E quando ela passa numa velocidade razoável, o que faz? Cria aquela onda. Como a embarcação que ele estava era menor, aquela onda lança eles para a lateral, justamente onde tinha ali uns recifes, umas pedras, e o que acontece? O barco vai, bate o fundo, fura o casco. E aí o barqueiro se vira para ele e diz assim, o senhor sabe nadar? Ele diz, não, que pena, o senhor perdeu a sua vida. É uma historinha simples, mas para a gente prestar atenção, né? Será que em certo ponto da nossa vida a gente não é arrogante? Seja no nosso conhecimento, na nossa profissão, na nossa estabilidade financeira, nas nossas conquistas, na nossa família, né, super valorizada, na nossa casa bonita, no nosso carro do ano. Será que nós, em algum ponto ali, a gente não faz a mesma coisa? Será que a gente também não denigre pessoas,
machuca corações? Será que a gente não ignora o sentimento do outro? E a gente usa muito uns termos aqui, não que sejam pessoas inferiores, não é isso, mas é pela simplicidade do trabalho. Quando a gente vê um gari na rua, uma margarida, qual é a nossa atitude com essas pessoas? Alguma vez já falamos aqui, né? De repente, um bom dia que a gente lança para aquela pessoa pode mudar o dia dela, sabia? Mas será que para nós aquilo ali não é simplesmente uma visão panorâmica ali? Não, isso faz parte. Será que não é? É uma pessoa que está ali, mas a gente está tão acostumado que ela é uma paisagem. Já repararam? O cara que recolhe o lixo, que a gente chama de lixeiro, não é? Lixeiro é nós, ele é o coletor de lixo. Quem faz o lixo somos nós. Ele vem e coleta. Será que a gente também não, em algum ponto, a gente não deixa ele um pouco de lado? E na empresa que a gente trabalha? A função que a gente ocupa, o cargo que a gente ocupa, será que a gente olha aquele que está lá embaixo da mesma forma? Ou a gente se tranca naquele clãzinho, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Aquele clãzinho ali que a gente diz que tem a patente maior, será que a gente não faz isso também? Porque a nossa vida é isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou espírita. E hoje é o que mais tem espírita, não é verdade? Mas tu é espírita? Sou. Então tu é cristão? Eu o quê? Se eu bato no peito dizendo que eu sou espírita, eu tenho que dizer que eu sou cristão. Por quê? O espírita, ele é cristão, querendo ou não, por quê? Porque a nossa base é o evangelho. Então, se a gente é espírita, a gente é cristão. E se nós somos cristãos, nós temos que entender o evangelho. E preste atenção, entender e praticar na nossa vida, não é na vida do outro. Então, como é que nós fazemos? Ah, mas eu não sou praticante. Opa, eu estou trazendo algo da minha origem lá. Lembra da igreja romana? Eu sou, mas não sou praticante. Então, eu sou o quê? Não sou nada. Porque não é lá que eu tenho que praticar, não é na casa espírita que eu tenho que ser espírita. É lá fora, no mundo. Então, qual é a minha atitude perante as pessoas? Porque se eu faço algo relativo a essa história, eu não sou nada. Eu sou alguém que está tentando enganar a mim mesmo, querendo mostrar para o mundo que sou uma pessoa boa, mas eu não sou. Eu sou só mais um. Né? Não tem um ditado que diz assim que o papagaio fala, mas não escreve? Será que nós não somos um papagaio? Porque a proposta de Jesus é bem clara na nossa vida, não é verdade? Então, se eu sou espírito, eu tenho que ter base em quê? Em Jesus. Ah, mas não tem mais. Senão eu vou passar a ser como pessoas que andam com um livro embaixo do braço, decorou o livro todinho e sabe falar qualquer tema ali, qualquer salmo, qualquer passagem, sabe tudo, mas vivencia? Não. Por quê? Ah, porque o lugar que eu frequento está fechado. Então hoje quer dizer que quando fecha, então eu sou espírita só quando o semeador abre? Não. Não é a proposta. Então a história vem de encontro a nós mesmos, porque a gente ainda relaxa um pouquinho, não é verdade? A gente está aqui, mas quando eu saio lá fora, opa, porque a minha prova não é dentro do semeador, é lá fora. Lá que é o mundo. E é lá que eu tenho que colocar em prática aquilo que eu acredito que aprendi. Pô. Porque não é assim que Jesus fala, amo o teu próximo como a ti mesmo? Será que eu aprendi a me amar? Será que eu estou respeitando a minha jornada evolutiva? Será que eu respeito essa vestimenta que eu estou com ela? Porque eu sou um espírito. Estou vivendo um personagem, não é? Mas será que eu estou respeitando esse personagem? Porque se eu não conseguir respeitar esse personagem, como é que eu vou respeitar as pessoas? Como é que eu me coloco numa situação melhor do outro? Mas por quê? Melhor em quê? Como é que é feito o mundo? Já pararam para pensar? É fácil. Vamos imaginar que no planeta Terra todos nós fôssemos ricos.
Olha que coisa boa, né, gente? Todo mundo rico, não ia ter pobre. O que ia acontecer? A raça humana ia ser dizimada. Sabe por quê? Quem ia produzir? Todo mundo rico, ninguém trabalha. Estou rico, não quero fazer nada, quero viver de boa. E quem vai produzir? Ninguém. Se ninguém produz, ninguém se alimenta. Dinheiro não mata a fome de ninguém. Como é que faz? Então, tudo que é colocado aqui para nós tem um propósito. As pessoas falam mal do empresário, não é verdade? Mas quem gera o emprego não é o empresário. Se eu quero melhorar na minha jornada, eu tenho que fazer um esforço e me capacitar. Não é assim que funciona? Então, o empresário me dá a oportunidade. Não importa se ele ganha, deixa de ganhar. Ele me está dando minha oportunidade de emprego. Eu tenho que agradecer e orar por ele, para que ele continue gerando emprego. É isso que eu tenho que fazer. Porque senão eu sou só mais um. Então, na minha jornada perante as pessoas é a mesma coisa. Então, eu tenho que respeitar o princípio das pessoas, mesmo aquelas que vêm de encontro com aquilo que eu não acredito, que eu não vivencio, que eu não participo. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar, claro, traçando limites, não é verdade? Eu não posso invadir o limite do outro e o outro não pode invadir o meu. Porque ser espírita não é ser bobo, não é isso que nós estamos falando. A gente precisa ter o quê? O bom senso. Então, o mal que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O bem que eu desejo para mim, eu vou desejar para o outro. E aí a gente vai entendendo o processo da vida. Então, a vida é maravilhosa. E aí eu começo a perceber que eu não estou sabendo viver. Eu reclamo da vida, das pessoas, do tempo. Não é assim que a gente faz? Em algum ponto também eu ostento, eu me acho melhor que o outro. Melhor em quê? Ah, mas agora eu sou espírito, eu acredito na reencarnação. E aí? O judeu acredita há tanto tempo, já no tempo dos hebreus, já acreditavam na reencarnação. E aí? Ah, mas agora eu sou espírito. Há quanto tempo? 200 e poucos anos aí? Não chega a 300? Estou gatinhando. Então, como é que eu me coloco numa situação querendo ser melhor que o outro? A proposta não é essa. Então, essa história ela vem de encontro em justamente aquilo que tudo que Jesus fala para nós. Porque presta atenção, Jesus não perguntou se alguém era rico, se alguém era pobre, se alguém era sábio, se alguém era ignorante, se alguém era doutor, se alguém era um oleiro, se alguém era um pescador, um carpinteiro. Ele não perguntou. Se alguém era um general, um soldado, um artista, um filósofo, um médico, um paciente. Ele não perguntou para ninguém isso aí. Ele simplesmente abraçou. E veja que símbolo interessante que é o da crucificação, não é verdade? Jesus e dois ladrões. E aí? Ah, mas agora eu tenho que abraçar ladrão lá fora. Não, não faça isso, que ele vai te levar tudo. Não é isso. É o sentido da imagem. Então, Jesus não julgou ninguém. Ninguém. Ele abraçou quem quer que seja. A meretriz, não é? O corrupto, o traidor. Ele abraçou todos. E por que ele faz isso e traz a mensagem para nós? Para que nós possamos refletir. Por quê? Porque vivemos de um mundo onde não existe a perfeição ainda. Não existe. Ah, mas agora eu sou um anjo, eu sou espírita. Não, agora é que a coisa começa a descambar. Por quê? Porque agora eu preciso começar a olhar para o meu interior e ver quanta coisa precisa ser modificada, melhorada, arrumada. Quanto lixo tem que ser jogado fora. E não é pouco, hein? E sabe por quê que agora eu não estou numa boa? Porque quando eu começar a remexer aqui dentro, e aí a coisa vai descambar. Porque ou eu desisto ou eu persisto. Geralmente eu desisto.
Então, ser espírita não é fácil? Não. Viver é fácil. Só que nós precisamos ser verdadeiros nas nossas decisões, na nossa fala e principalmente nos nossos pensamentos. Nós precisamos ser verdadeiros. Por quê? Porque nós podemos enganar o mundo, mas a nós mesmos nós não enganamos. E esse peso a gente carrega por séculos, por milênios. E só nós que podemos tirar esse fardo das nossas costas. É por isso que cada pessoa que cruza o nosso caminho tem uma importância muito, muito, muito grande. E a gente precisa começar a prestar atenção. Todas elas. Elas vão nos agradar? Na maioria das vezes, não. Mas ninguém veio aqui para agradar ninguém. Nós estamos numa escola, numa caminhada. Então a gente tem uma base que é Jesus. Eu preciso focar em Jesus. E o que Jesus me oferece? O nome é bem simples, Evangelho. Mas não é o Evangelho do milagre, esse deixa de lado. É o Evangelho que transforma o meu coração. Esse eu preciso seguir. Porque quando ele diz eu sou o caminho da verdade e da vida, ele está dando para nós o quê? O caminho. Mas ele não está falando, ó, pega aqui que tu tá salvo, não é nada disso, gente. Não. Ele está falando para nós, ó, se esforça para te libertar de ti mesmo, porque nós estamos aprisionados em nós, nos vícios, no orgulho, na vaidade, e é isso que vai, de alguma forma, atrapalhando a nossa caminhada. Então, o mundo está aí para nos ensinar. E as pessoas, por mais difícil que pareça, são os nossos mestres. Por isso que a jornada tem que ser insistente, persistente. A gente não pode baixar a guarda, tem que seguir adiante. E a proposta é justamente sobre isso aqui. Emmanuel diz assim para nós, ó, todos os títulos da terra são meras capas exteriores que o tempo desfaz. E no nosso evangelho está bem claro lá, né, gente? Quando alguém desencarna, cheio de títulos, quando chega do lado de lá, e aí? Quem sou eu? Aqui? Ninguém, só mais um. Ninguém vai carregar carro, diploma, casa, fazenda, nada, nada. Muito pelo contrário. Isso pode até nos atrapalhar, porque se nós formos apegados, nós vamos dar trabalho do lado de lá. Então a proposta é o quê? Viver da melhor forma possível, né? Usufruir de tudo aquilo que temos, seja pouco, seja muito, não importa, usufruir da melhor forma possível e já trabalhando a mente. O que é do mundo vai ficar no mundo. O que eu conquistei, que tem um nome bem simples, né? Virtudes, isso é meu. Esse eu levo para onde eu for. Então, é esse exercício diário que nós precisamos fazer na nossa mente, no nosso coração. Então, aqui, certa vez perguntaram a Aristóteles, né, o filósofo grego, né, para que ele pudesse dar as características do sábio e do ignorante. Aí a gente vai se enquadrar nesses dois aí, cada um no seu pensamento, tá? Aí ele fala do sábio. Primeiramente, uma das características, humildade. Reconhece as suas limitações e desculpa-se mesmo sem errar. Por quê? Porque ele não é orgulhoso. Muitas vezes nós não pedimos desculpas por orgulho. Parece que a gente se diminui, não é verdade? Mas não. Então, o sábio, ele pede desculpa mesmo sem ter errado. Para ele é indiferente isso aí. Outra característica, a reflexão. Ele pensa antes de agir e antes de falar. Eu acho que aqui todos fazem assim, né? Ou não? Eu ainda não consegui. Aprendizado. Ele vê lições em todas as experiências. Isso é importantíssimo, gente. Se a gente vê cada dia, por mais difícil que seja, aqui tinha a mensagem do Chico, onde Maria manda a resposta para ele, vocês lembram aqui, não? Né?
Aí ela diz assim, ó, isso também passa. Então, na nossa vida é isso, gente. As situações ruins vão passar, mas também as boas passam. A felicidade também passa. Nós não vamos ficar só lá em cima, a gente vai cair, levantar, e aí que está o aprendizado. E outro ponto também que ele diz assim, ó, a empatia. É quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, quando a gente vê as pessoas com o coração, quando a gente não tem mais adversário nem inimigos, não importa quem seja, a gente olha para pessoas e vê além de um corpo físico. O nome disso é espiritualizar-se. Então a gente olha para o nosso próximo além. Não precisa ser evidente, não. A gente vê a energia, a gente sente aquele coração e a gente começa a olhar para o outro de uma forma diferente. E o ignorante? Primeiro, arrogância. Acha que sabe tudo e não precisa aprender nada. E tem lá na escala espírita, não é? Pseudo-sábio, né? Quantos espíritos aporta na casa espírita, né? Dizendo que sabe de tudo, né? E a gente conversa, dialoga, ô meu irmão, não, mas eu sei tudo, sabe? Então tá bom. Reatividade, grita, ofende e usa o ódio como resposta a situações contrárias. Nós estamos vivenciando muito isso hoje, gente. Preste bem atenção ao nosso redor. As pessoas estão que nem um estupim, estão no limite. Não se pode falar nada, A, B, não pode porque ofende, magoa. E aí existe aí uma repulsa, grito, falatório, xingamentos por coisas que são banais, coisas que não vai acrescentar em nada. E a gente está se degladiando, infelizmente. Isso está acontecendo, né? Estagnação. Então, o ignorante ele prefere ficar no estágio que se encontra, ao invés de se buscar conhecimento e acreditando que o que ele sabe já é o suficiente. Isso a gente vê muito dentro do movimento espírita, infelizmente. A pessoa lê um livro ali, o livro dos espíritos, pronto, agora já estou do lado de Emmanuel, agora. E não é assim, gente. O Espiritismo, a doutrina é para a gente estudar enquanto nós estiver nela. Se viver 50, 60, é para estudar 50, 60 e não vamos chegar nem na metade do caminho. Por quê? Porque o aprendizado, gente, ele é eterno. Não é só aqui. E quando a gente é aportado do lado de lá, quando a gente sair do umbral, que vão recolher a gente, tá? Ah, mas eu não vou. Não vai? Espero vocês lá, viu? Quando resgatarem a gente vai para uma colônia, né? A gente vai continuar estudando. Por quê? Para a gente reencarnar, a gente precisa aprender também. Ah, mas não tem mais, gente. Esse é o processo. Então, a gente aprende lá e aprende aqui. Só que tem pessoas, tem espíritos que relutam. Por quê? Porque aprender para muitos é um saco. Mas a gente precisa aprender, né? Aqui tem uma mensagem aqui de Leon Denis, né? A gente precisa aprender. Porque é o aprendizado que vai nos libertar, gente. Porque enquanto nós vivermos na ignorância, nós somos escravos, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Nós não vamos sair do lugar. Então, a proposta de Jesus em nossas vidas é justamente sobre isso. Eu preciso aprender quem é o meu semelhante, eu preciso aprender como me colocar diante das pessoas, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a me conhecer, eu preciso aprender a me valorizar para aprender a valorizar o outro. Olha que coisa interessante. Eu preciso aprender, aprender, aprender e nunca vou deixar de aprender. Mas hoje, infelizmente, a gente lê um livro e já quer ensinar o outro. A gente vai numa palestra, já lembra da pessoa que está lá em casa. Ah, se fulano estivesse aqui. É, mas ele não está. Então o aprendizado não é para ele, é para nós. São coisas que parecem simples, mas se a gente começar a ver de uma forma diferente, a gente vai falar, caramba, tudo na natureza ensina, não é verdade? E aí fora não é diferente. É um pássaro que vem, pousa ali na sua janela, no nada, aí você fala, caramba, hoje eu estou doce, né? O danadinho veio, caramba, mas ali tem uma mensagem, tem uma resposta.
É um céu que fica escuro, daqui a pouco já clareia de novo e não choveu. Mas qual é o propósito? É o sol, é o frio, é o calor. Tudo na nossa vida tem um propósito. E esse propósito é abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração. Então, a proposta é justamente essa, para que nós não venhamos nos colocar numa posição achando que estamos acima dos outros, porque nós não estamos. Vivemos num mundo de provas e expiações. E se estamos juntos aqui, é porque ninguém é melhor do que ninguém. E uma coisa interessante, não espere anjos aqui do nosso lado, porque não vai ter, gente. Eles estão numa dimensão bem maior. Eles vêm nos ajudar? Claro que sim, sempre. Mas não vem na nossa lida, não. Esse trabalho aqui é nosso. Essa lição aqui é nossa. Eles vêm nos inspirar, eles vêm nos auxiliar de alguma forma, mas a tarefa é nossa. Então, nós somos os alunos dessa grande história, dessa grande escola, e nós precisamos aprender a baixar a nossa guarda. Humildade não é só uma palavra. Humildade é uma virtude que muitos de nós têm dificuldade de conquistar. E quando a gente entender o que é humildade, a gente começar a trabalhar em nós, a gente vai perceber, daqui para frente eu só tenho a ganhar. Por quê? Porque nada mais me incomoda. Porque enquanto existe orgulho, existe conflitos. Quando a gente inverter esse orgulho por humildade, a gente começa a olhar as pessoas de frente a frente. Então ela não vai mais me incomodar. Nada. Não vai mais me prejudicar. Por quê? Porque eu estou numa outra sintonia. Estou num outro patamar. Melhor que ela? Não. Melhor que eu, como era ontem. Porque essa é a proposta. Então, estamos aqui para nos melhorar. Não é melhorar para achar que sou melhor que o outro, jamais. Então, que Jesus possa sempre estar nos trazendo essas mensagens, que nós possamos nos debruçar no Evangelho, mas como falamos no início, não o Evangelho milagreiro. O Evangelho ele é simplesmente uma cartilha ao qual nós devemos nos debruçar para estudar, para aprender e trazer para a nossa vida. Porque se nós vivenciarmos o Evangelho, nós vamos entender a mensagem de Jesus, que ele está falando para nós assim, olha, eu sou Jesus, mas um dia eu fui Genésio, comecei de baixo. Porque muita gente coloca Jesus lá em cima e acha que Jesus já foi criado. Não, ele começou pelo mesmo percurso que nós. Claro, bem antes, né? Mas como é que a doutrina nos mostra? Nós viemos do ponto-chave, não é isso? Do mineral, e vamos atingir. Alguém duvida disso, não? Ah, mas hoje eu posso duvidar porque eu estou num processo ainda de ignorância. Mas será que um dia eu vou ser um espírito puro? Com certeza. Nós somos criados para isso. Então, viemos do mineral e vamos alcançar a angelitude. Pode ter certeza. Só que o processo é longo. E alguns de nós retarda mais ainda. Então, cada um sabe o peso que carrega nos ombros, na consciência e principalmente nas mãos. Então, se as nossas mãos já aprendeu a trabalhar em benefício nosso e do outro, nós estamos no caminho certo. Essa é a nossa mensagem de hoje. Vamos fazer uma vibração de gratidão. Mais uma vez agradecendo ao mentor desta casa, esse irmão querido, que sempre nos recebe de braços abertos, nos dando a oportunidade de trabalhar, de aprender, de trazer uma inspiração aos nossos corações. Vamos agradecer a toda essa equipe espiritual, que já cuida de nós, sabendo das nossas necessidades. Vamos agradecer ao nosso mentor querido, esse irmão incansável que nos acompanha durante toda essa jornada reencarnatória. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse irmão amigo, que nos traz esse evangelho de luz, nos fazendo fortes, firmes nesta caminhada evolutiva. E agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de oportunidades, que possamos retornar aos nossos lares renovados, fortalecidos, na certeza de que podemos fazer muito e mais neste planeta maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos.